Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus News, iniciando a parte 2 aí dos conflitos árabes israelenses. Essa semana, bom, é aquilo, né? Não para de ter notícias e notícias e notícias. Exato. Israel atacou o Líbano, antes era o sul do Líbano, agora já foi para Beirute, aí o Irã atacou Israel. E aí, assim, eu já Antes disso era o Hamas. Antes disso era o Hamas, era a faixa de Gaza. Quando eu estava começando a entender, aí Atualizou. Foi atualizou igual o meu. videogame, o mapa renderizou ali e Nossa, apareceu coisa nova. professor, como é que organiza essa bagunça aí pra gente, por favor, pirata? Ó, então nós estamos aqui para tratar dos conflitos, né, que são plurais, árabes e israelenses, né? E a gente vai direcionando essa discussão para a questão Israel-Palestina. Então, dentro do território da Palestina, a gente tem o Estado de Israel e tem duas áreas palestinas. Essas áreas, elas têm incursões militares de Israel, têm assentamentos judeus que avançam, em especial sobre a Cisjordânia. Então, a faixa de Gaza, próximo do Egito, da região da Península do Sinai, e a região da Cisjordânia, fronteira com países em Jordânia, são duas áreas palestinas e são duas áreas que foram vitimadas ao longo da história do século XX, desde a independência do Estado de Israel, em 48, foram ali acometidas várias situações de violação de direitos, espaço territorial, violência. Então, esses processos de expansão do Estado judeu, do Estado de Israel, acabaram resultando em deslocamentos forçados da população palestina, como a gente falou no primeiro encontro, para várias áreas vizinhas, território do Egito, território da Síria, território do Líbano. E essas migrações forçadas começam ali em 48 para 49, que é a Guerra de Independência de Israel. O nascimento do Estado de Israel é feito em 48 e já em 48 Israel declara uma guerra de independência, tomando áreas que seriam, segundo a resolução da ONU, destinadas à população palestina árabe da região, que já vivia ali antes da formação do Estado de Israel. Mais uma vez a ONU não Não só fala, apita, fala, fala, mas não mas não apita apita nada. nada, né? Exatamente. Em 47 foi feita a resolução da criação do Estado de Israel. Em 48, né, oficializa-se o nascimento desse Estado. Aí Então, uma imagem. aí a gente tem um mapa. Esse já é um mapa, vamos dizer assim, de 47, né? Então, o Estado de Israel vai nascer. E a partir desse processo de nascimento desse Estado, as áreas que estão aí em alaranjado mais escuro, né? É. Quase que no marrom, seriam as áreas do território palestino. A gente está falando de um pouco menos de 50% da área territorial total, enquanto que Israel teria um pouco mais de 50% da área territorial total da Palestina. Tô vendo o mapa aqui. Então, Jerusalém pertenceu ao Estado Árabe, ali a faixa de Gaza em mais um pedacinho e lá no norte, é isso? Isso. Aí você está vendo que Jerusalém, em Hum. teoria, né, estaria num território palestino Cidade árabe. internacional, tá escrito ali. Exatamente. Cercado por um território palestino, mas seria uma cidade de administração internacional. Então a ONU ela cuidaria desse processo de administração, porque é uma área de interesse multicultural. Convivem, né, ali Exatamente. cristãos, judeus, islâmicos. Exatamente. Então, e é um patrimônio da humanidade, né? No entanto, quando ocorre essa guerra de independência de Israel no ano seguinte, já em 48, metade desse território passa a ser de Israel, de domínio judeu, que seria Jerusalém Ocidental, e o lado oriental, que está presente na região da Cisjordânia, ele ficou pelo controle árabe-palestino. Só que ao longo da história de Israel, a gente vai ter várias guerras, né? Na década de 50, a Guerra de Suez com o Egito, na década de 60, a Guerra dos Seis Dias com os países árabes vizinhos, né? Envolvendo Egito, Síria, Líbano, envolvendo Iraque, envolvendo a Jordânia, e em 6 dias Israel vai vencer todos esses vizinhos adversários e vai ampliar seus domínios territoriais. Aí Israel vai, na década de 60, na Guerra dos 6 Dias, tomar a Península do Sinai, que vai ser devolvida posteriormente no acordo com o Egito, vai tomar a região das colinas de Golã, que ficam no território da Síria, vai ocupar áreas da Cisjordânia, onde Israel até hoje, né, vai avançando com povoamento, com ocupações ali de moradores judeus, com apoio da força militar israelense, e a Os porção kibbutz.
Os kibbutz, que são áreas comunitárias desde a formação do sionismo no início do século XX, os povoamentos iniciais dos judeus na região, e essas áreas que são da Cisjordânia, que eram de domínio, em tese, palestino, você tinha a porção de Jerusalém Oriental ali, essa área de Jerusalém vai ser ocupada também por Israel. Então Israel vence os vizinhos e estabelece avanços territoriais significativos. Alguns são devolvidos, outros territórios são mantidos até hoje, como, por exemplo, as colinas de Golã, na Síria. Lembrando que a Síria, aqui no mapa a gente está vendo, está numa porção mais nordeste em relação a Israel, e no extremo norte de Israel você tem o Líbano, né? Então, nesse processo de expulsão dos palestinos que foram para essas áreas, nós tivemos palestinos que foram para a região sul do Líbano. Que a região aqui mais ao sul de Israel, mais em direção ao Sinai, mais em direção à Arábia Saudita, é uma região mais desertificada. Sim. As regiões de maior qualidade de vida, de clima mais ameno, de maior possibilidade de vida urbana, de trabalho, estão mais na região norte de Israel e na fronteira em direção ao Líbano. Então, nesse território do sul do Líbano, nós teremos os palestinos se organizando ali. Posteriormente, a Organização de Libertação da Palestina, que é um movimento que busca a criação do Estado palestino, vai se alojar ali. Inicialmente estava na Cisjordânia, na fronteira com a Jordânia, mas a Jordânia ela vai acabar retirando, expulsando a OUP de seus domínios de fronteira, e a OUP vai se deslocar para o sul do Líbano. Então a OUP, ou OLP, Organização de Libertação da Palestina, que vai se estruturando na década de 60 e vai se tornar o principal órgão de reconhecimento internacional e representatividade política palestina para a criação de um Estado palestino. Sem armas. Isso pela via política. Mas dentro da Organização de Libertação da Palestina, você tem vários agrupamentos políticos, Claro. inclusive armados. Ah, tá. E aí a gente pode voltar para a década de 50, então um pouquinho depois da independência de Israel, você tem a estruturação de um partido político armado, que é o Fatah. Fatah, que vai ter como liderança um palestino histórico na causa de libertação, de formação do Estado palestino, que é o Yasser Arafat, né, o líder do Fatah. Posteriormente vai se tornar líder da Organização de Libertação da Palestina, a OLP. Né? Então, Fatah primeiro na década de 50, e a OLP vai se estruturando, inclusive com influência da Liga Árabe, dos países árabes ao redor de Israel, que vão ajudar nessa estruturação de um órgão para a libertação palestina. Então, o Fatah, que é um braço armado, então, dos palestinos, é também uma organização política partidária. Na região da Cisjordânia, hoje o Fatah ele tem maior presença de liderança, o Hamas a gente ainda não tem nessa época, hoje o Hamas é mais presente na região da faixa de Gaza. Então você tem dois órgãos políticos aí armados. Palestinos, dois palestinos. Órgãos políticos. Exatamente. E os dois armados. Exatamente. Tanto o Fatah, mais antigo, da década de 50, ele é anterior até à própria formação da Organização de Libertação da Palestina, a OLP, e anterior ao Hamas, que vai ser formado na década de 80. Uhum. E há uma diferença importante também, né? O Fatah, ele é um órgão político armado que nas últimas décadas foi migrando da luta armada mais para uma luta política, porque considerava a possibilidade de reconhecimento internacional, quem sabe a atuação da ONU em favor da OLP, e a partir daí uma resolução viável pela diplomacia. Tipo as Farc. Exatamente, as Farc no caso da Colômbia, que é um grupo revolucionário que passou por um processo de desmilitarização ao longo do tempo, ou até mesmo se a gente pensar no IRA, né, na Irlanda do Norte, que também teve uma fase armada, né, ações terroristas, e depois adotou o aspecto político, né, partidário. E isso aconteceu no Brasil também, que muitas lideranças políticas das esquerdas partidárias brasileiras, na época da ditadura, fizeram parte de movimentos armados de guerrilha urbana e de guerrilha rural. Né? Então, e com o processo de redemocratização, essa fase de luta armada já não tem mais sentido. É o Mandela, que a gente falou em episódios passados, que numa fase de juventude adota o caminho da luta armada, do confronto físico,
e posteriormente com o processo de abertura da África do Sul, de superação do apartheid, o Mandela se torna um personagem político e deixa de lado essa fase do conflito. Então, podem ocorrer essas migrações. Então, a gente falou aqui do Fatah, que é um nacionalista, portanto, não há uma causa aqui religiosa envolvida. Então, é um partido armado que é palestino e que nos últimos anos tem caminhado para ações que são mais políticas do que armadas. Hoje o Fatah, ele está presente onde? Ele está mais presente na região da Cisjordânia, Cisjordânia, fronteira perfeito. com a Jordânia, território Israel palestino. tem treta com o Fatah? Sim, historicamente, você pega um primeiro-ministro israelense, né, do Partido Conservador, Partido Likud, já falecido, o Ariel Sharon. Ele, durante os períodos de conflito do exército israelense com o Fatah na sua fase mais armada, anos 50, anos 60, a gente pode fazer esses recortes de maior tensão armada desses grupos, o Sharon, quando ele estava vivo, ele chegou a fazer pronunciamentos de que teve a oportunidade de matar o líder do Fatah, que depois seria líder da OLP, o Yasser Arafat, e não fez, e até expressava um arrependimento. Então, vejam, o primeiro-ministro que foi militar durante as décadas anteriores, se tornou político e faz pronunciamentos dizendo: eu tive a oportunidade de matar esse representante palestino, não fiz, então me arrependo, né, de ter deixado Mas passar hoje não tem. Existe, Por enquanto, né, também. Você tem diálogos maiores entre a OLP e o Estado israelense, mas esses diálogos, nesse momento, estão praticamente suspensos por tempo indeterminado. Mas não está tendo bomba, míssil. Então, o problema é que, devido aos eventos do ano passado, de 2023, as ações terroristas do Hamas em território israelense, todas as áreas palestinas tiveram algum tipo de ação de retaliação militar violenta de Israel. Ou seja, então, se é um local que tem presença ali do Fatah, do Hamas, todo mundo vai apanhar nessa brincadeira. Então, nesse momento, não existe uma situação de Fatah diplomacia. E o Hamas são parceiros, não? Tiveram momentos de atuação conjunta, mas se rompem. Então vamos aqui pegar, então, falar da questão antes do Hezbollah, que a gente vai chegar, vamos falar do caso do Hamas, né? Então, no ano passado, o Hamas ele fez a ação violenta, né, em represália ao longo histórico de opressão do Estado israelense contra os palestinos. No ano passado, até numa data, vamos dizer, de efeméride, né, a gente teve em 1973 a Guerra do Yom Kippur, um ataque surpresa de Egito e Síria contra Israel, né? Aliás, tentando até recuperar os territórios que perderam para Israel na Guerra dos 6 Dias de 1967. Só que esse ataque surpresa, no dia do feriado religioso do perdão, o Yom Kippur, inicialmente foi um ataque bem sucedido para egípcios e sírios, mas posteriormente Israel venceu, estabeleceu uma represália, combateu esses países vizinhos e triunfou. Então, você tem ali uma situação que pode ser encarada como um evento que teve um momento, um instante de vitória de um contra-ataque de países árabes islâmicos contra Israel. E eu posso encarar também como, mesmo Israel tendo sido surpreendido, Israel venceu no final. Estabeleceu a retaliação desses países e manteve áreas de dominação, pelo menos nesse primeiro momento, na década de 70. E aí, 50 anos depois, 2023, no ano passado, o Hamas faz o ataque, 50 anos depois, que em áreas civis de israelenses, né? E aí, inclusive, brasileiros que estavam em eventos festivos lá foram sequestrados numa rave, né? Então você teve influencers de várias partes do mundo que estavam lá celebrando ali num ambiente de festividade. Daqui a pouco entram grupos armados, sequestram, matam pessoas. Nós tivemos alvos militares, mas o que marcou mesmo foram os alvos civis. Então, quem não tem nada a ver com rola, é aquilo que eu sempre falo. Exatamente. Nesse momento, então, Israel reage contra o Hamas, vai fazer ataques na faixa de Gaza. A Cisjordânia, que não é um domínio tão marcante do Hamas, também vai ser alvo de ataques e repressões
das Forças Armadas israelenses. Sim, tá rolando até E agora. aí essa escalada só foi aumentando, É. né? E você no começo dessa aula começou a falar a respeito, ó, o Irã está envolvido, agora o Líbano, o Hezbollah está envolvido. A escalada só foi aumentando de conflitos no Oriente Médio. Então vamos falar do Hamas, né? O Hamas não existia até a década de 80. Então nós tivemos uma série de situações de expansão territorial, de expulsão de palestinos, de mortes, de prisões arbitrárias de palestinos, de não reconhecimento de autoridades palestinas. E na década de 80 nós vamos ter uma onda de protestos por civis em áreas palestinas que vai ser conhecido como intifada. Intifada é um tipo de rebelião, de levante, em que a população civil inflamada, insatisfeita com o longo histórico de insucesso da OLP, de insucesso do próprio Fatah, essa população pega pedras e joga pedras contra os soldados, joga pedras contra os tanques de guerra de Israel. Israel tem muitas situações de responder desproporcionalmente, né? Então, o israelense está lá com uma R-15, uma metralhadora, e dispara tiros contra crianças, Uma contra pessoa que tá adultos, com estilingue. um estilingue com um taco de madeira na mão, algo do tipo, né? Sim. Então, esse processo da intifada, ele mostra, então, uma inflamação já que escapa às representações tradicionais do Fatah e da OLP. E nós vamos ter, nesse cenário, também um outro evento importante que, no início do século XX, foi crescendo no Oriente Médio, que foi a chamada Irmandade Islâmica, né, uma associação, portanto, de grupos islâmicos de países e povos do norte da África e Oriente Médio, que muitas vezes se envolvem nas questões políticas dos conflitos que estão no Oriente Médio. Uma parcela desses integrantes da Irmandade Islâmica e que estão insatisfeitos com os caminhos do Fatah e da OLP decide que o caminho é a luta armada. Uhum. Palestinos, então, que consideram que é necessário uma ação mais violenta, mais enérgica contra Israel. E aí, então, podemos dizer que, como uma reação da intifada e uma reação de desgaste dos órgãos nacionalistas tradicionais, isso permitiu o crescimento de grupos radicais palestinos. Esses vão se estruturar no movimento armado, no movimento que não é apenas nacionalista, mas é um movimento armado religioso, que vai ser chamado de Hamas. Então, o Hamas, ele é um movimento de resistência islâmica. É isso que significa a sigla Hamas. Movimento da Resistência Islâmica, que é feito pelos palestinos. Então, se o Fatah é um partido e um braço também armado em vários momentos da sua história, que ele caminha para o discurso do país, do Estado palestino, o Hamas fala, não é o discurso nacionalista que é a base da nossa ideologia, é o discurso religioso. É isso que nos une. Uhum. Então, nós somos islâmicos, somos palestinos e a presença do Estado de Israel é inegociável. Então, o Estado de Israel, ele negociaria com o Fatah, negociaria a possibilidade de um Estado palestino com a OLP. Mas com o Hamas não há essa possibilidade, porque o Hamas se estrutura e tem um estatuto que você pode encontrar na internet traduzido em língua portuguesa. É um estatuto que diz assim, nós não temos problemas com os judeus. Nosso problema é com o Estado de Israel e com o sionismo, que estabelece políticas que são imperialistas, expansionistas, e esse Estado é ilegítimo. Esse Estado que começa a se estruturar com a ideia do sionismo, lá do Theodor Herzl, no início do século XX, lá na época de dissolução do Império Turco-Otomano, lá no contexto da Primeira Guerra Mundial, nas negociações secretas entre potências imperialistas como Inglaterra e França, formando uma partilha do Oriente Médio, já antes da Primeira Guerra acabar, uma partilha pelo chamado Tratado de Sykes-Picot, em que os ministros das relações internacionais, os diplomatas da Inglaterra e da França se encontram para, vamos partilhar aqui o Oriente Médio agora que o Império Turco está quase acabando. A Primeira Guerra vai acabar em 18, o Império Turco Otomano não vai existir mais. O que sobra dele é a Turquia. O Oriente Médio, então, passa a ser uma área de domínio imperialista da França e dos britânicos, dos ingleses. Então, por exemplo, o território do Líbano e áreas da Síria são áreas de colonização francesa. Enquanto que a região da Palestina
será uma área de colonização inglesa. A Palestina é uma área de protetorado britânico, até a formação do Estado de Israel. Então, em 47, a ONU fala, olha, vamos criar o Estado de Israel. Aí a Inglaterra fala, então estamos saindo, porque a gente está todo destroçado da Segunda Guerra Mundial, a gente não vai se envolver mais nessa situação desse território, nosso papel já foi feito, e agora a ONU que é responsável por legitimar essa divisão de um Estado palestino e israelense de 47 para frente. Uhum. E aí acontece Tá, o que a gente falou. Deixa eu perguntar uma coisa. Aham. Antes de existir o Estado de Israel, existia o Estado palestino? Não, O existia o que Império existia? Turco-Otomano Turco-otomano. Tá, que perfeito. dominava essas Desculpa áreas a que tinham ignorância. variados povos. Não, mas é uma pergunta altamente relevante. Então você tinha povos ali variados, cristãos de variadas linhagens de cristianismo. Por exemplo, os maronitas, né, que é um grupo importante dentro do Líbano, estavam presentes ali no território libanês durante o Império Turco-Otomano. Você tem a presença de xiitas e sunitas do mundo islâmico. E outras Judeus. tendências. Judeus, também numa escala menor. Porque, Mas era assim, o Império Turco que dava uma unidade sim, na região. antes de se existir o Estado de Israel, os judeus já estavam lá, Então, há uma parte, porque ou não? essa parte de ocupação dos judeus no século XX começa com o movimento sionista, que vai ganhando força na Europa da criação de um Estado judeu, e em 1916, quando está tendo essa negociação de partilha Uhum. do que será, ó, vai acabar o Império Turco no fim da Primeira Guerra. A gente já está vislumbrando isso. Vamos dividir entre inglês e francês esse Oriente Médio. Né? E, ó, Egito, área de influência inglesa, Palestina, área de influência inglesa, saída ali do Canal de Suez, os franceses ficam mais para o norte, na região do Levante, que é essa região de fronteira do mar Mediterrâneo com o Oriente Médio e Europa, e quando acabar o Império Turco, essa divisão é feita, né? Se estabelece esse imperialismo. Nesse processo dessa divisão, o movimento sionista, que é o movimento de criação de um Estado judeu, e já fala de um Estado judeu na Palestina, e começa a pressionar o parlamento inglês. Sim. Inclusive, há um ministro das Relações Internacionais, das Relações Exteriores da Inglaterra, nesse período, o Arthur Balfour. E aí a Declaração de Balfour, né, que é conhecida como a primeira carta que os ingleses, um primeiro documento que os ingleses escrevem, que o representante político da Inglaterra assina falando, nós vamos criar uma área para os judeus na Palestina. E aí as migrações começam a se intensificar. Isso início do século XX. Porque os judeus, eles estavam espalhados pelo mundo. Exatamente. E aí a gente pode fazer recortes históricos. O Estado hebreu, ele é conquistado pelos romanos na antiguidade. Os romanos, no século II, expulsam os judeus da região, a chamada diáspora. Ah, tá. Então eles estavam lá, Então, foram expulsos. Isso. E aí depende do recorte histórico que você vai fazer. Esse lugar aí, ele tem guerra desde que existe, pelo menos, registro. Existe uma disputa territorial de longa data que, dependendo da época, você pode falar quem já está aqui é árabe, quem já está aqui é judeu. Totalmente religioso, né? Porque a terra por si só fala, putz, aqui o que plantar nasce. Porque as religiões são históricas também. Claro que para os religiosos elas são ahistóricas, atemporais. Eu digo assim, não é um terreno, fala, poxa, olha aqui o que plantar, isso aqui é muito rico, isso aqui... Você tem um entroncamento de monoteísmos na região. Uhum. O judaísmo, historicamente, na sequência, primeiro o judaísmo, depois o cristianismo, posteriormente o islamismo, né? E aí o símbolo disso é a cidade de Jerusalém. Claro. Esse é o símbolo, né? Então, outro problema para o Hamas, voltando para o Hamas. O Hamas considera que Jerusalém é domínio dos árabes, é domínio palestino, é domínio islâmico. Então não existe a possibilidade de você dividir Jerusalém com o Estado judeu. Não existe a possibilidade de ter um Estado ilegítimo judeu, diz o Hamas, e de Jerusalém ser uma capital dividida. E a Organização de Libertação da Palestina, ela tem diálogos ao longo dos anos 80, 90... Menos radical. De possibilidade de áreas partilhadas, mas isso não é algo simples. Porque a última tentativa de negociação de uma divisão de Jerusalém, ela caiu por terra em parte porque a OLP não queria uma divisão com Israel. Sim. Porque lá na formação, em 47, na resolução da ONU, primeiro, seria uma área de dominação internacional. Segundo, estava numa área cercada palestina. A região da Cisjordânia abrangia toda Jerusalém.
E o que aconteceu? Israel foi desrespeitando essas possibilidades ao longo do tempo. E Israel também considera que Jerusalém deve ser a capital. A capital oficial internacional é Tel Aviv. Mas durante o governo Donald Trump, o primeiro, quem sabe a gente vai ter um segundo agora, o Trump ele mudou a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, estabelecendo aí um sinal claro de que nós apoiamos que Israel considere que Jerusalém seja sua capital histórica, administrativa oficial. Tel Aviv está em direção ao Mar Mediterrâneo e Jerusalém está em direção ali à Cisjordânia, que é uma área, portanto, que tem judeus e tem maioria palestina, mas o avanço das forças militares e políticas de Israel se faz presente ali na Cisjordânia. Então o Hamas ele surge nesse contexto dos anos 80, da intifada, de rompimento com essa linha mais do diálogo e da diplomacia, do caminho político-nacionalista, para se tornar um braço armado, islâmico, palestino, que quer o fim do Estado de Israel, quer a formação do Estado palestino e não negocia Jerusalém. E o Hamas, ele fez uma série de ações sociais ao longo da sua história, né? Então, da sua formação na década de 80 para cá, construiu escolas, hospitais, distribuição de cestas básicas, auxílio médico para as regiões palestinas que foram afetadas, principalmente sua área de maior atuação, a faixa de Gaza, na fronteira com o Egito. Por isso que ele tem apoio da população. Exato. Você disse que nas eleições de 2006 se esperava, bom, é o Fatah que vai ganhar, o partido político nacionalista mais tradicional, mais ligado ao ALP, não, ganhou o Hamas, por conta desse longo desgaste que se tem, né? E onde entra o Hezbollah nisso aí? O Hezbollah, nesses processos de... Hezbollah, ou Hezbollah, se você quiser abrasileirar, não tem problema, né? O Hezbollah, que significa o partido de Deus, o partido de Alá, também é um movimento que se assemelha ao Hamas, né? De ser um movimento religioso, islâmico, político e armado. Mas o caso do Hezbollah, ele não envolve apenas Israel-Palestina. Está dialogando com isso, mas envolve também situações internas da própria história do Líbano. Falei para você que lá no meio da Primeira Guerra Mundial, 1916, a Primeira Guerra acaba em 1918, mas já estava ali Inglaterra e França no Tratado de Sykes-Picot, dialogando a partilha do Oriente Médio, que antes era do Império Turco-Otomano. Então, a região do Líbano seria uma região de controle da França. E, de fato, se tornou. Só que essa área de controle da França, que é a região libanesa, é uma área que ela é multiétnica e multirreligiosa. Então, você tem ali uma presença minoritária xiita, uma presença maioritária islâmica sunita e uma presença significativa histórica de cristãos. Mas cristãos que são os maronitas, que é uma linha ligada ao catolicismo, mas com especificidades mais orientais, mais influência da cultura do Oriente, né? Relacionada à igreja de Antioquia. Nem conhecia esse maronitas. Né? Maronitas. Maronitas. Né? Aliás, muitos vieram para o Brasil quando, na década de 80, né, devido ao crescimento da guerra civil no Líbano e depois invasão de Israel no Líbano, você tem muitos que vêm aqui para a cidade de São Paulo. Tem mesmo. Inclusive, né? Bom, de qualquer maneira... Uma bela culinária, inclusive. Exato, bem lembrado. Vale a pena experimentar quem não conhece. Mas, veja, ao longo desse período de dominação francesa, se estabeleceu um tipo de controle para equilibrar essas variedades culturais, religiosas e étnicas, né? Com o processo de enfraquecimento da França na Segunda Guerra Mundial, pós-45 começam a eclodir independências nas áreas coloniais na África, na Ásia, no Oriente Médio, e o Líbano se torna um país independente e adota um modelo republicano, que ele é um modelo bem particular de republicanismo. Então ali existe presidente, que é o chefe de Estado, representante do país internacionalmente, e tem parlamento e primeiro-ministro, né, que é o chefe de governo. Então você tem uma distribuição do poder do Estado libanês. O presidente, ele é maronita, o primeiro-ministro, ele deve ser sunita, e o presidente do parlamento, vamos dizer assim, da Câmara Parlamentar, ele deve ser xiita. Então existe uma distribuição
entre os grupos religiosos de representatividade. Então, Aham, se eu tenho um legal. presidente que ele é de linhagem cristã, eu tenho que ter ali um primeiro-ministro que é de governo de linhagem islâmica sunita, Não, que é a maioria. legal, assim, não sei se funciona, É mas a ideia é interessante a muito ideia, boa. né? Isso. Só que ao longo da história do Líbano, essa proporcionalidade ela foi mudando de população. Porque o Líbano entra em guerra civil em 1975, é uma guerra que se estende até 1990. E essa guerra civil vai envolver fatores políticos e também étnicos e religiosos. Há um grande deslocamento desses maronitas, há uma diminuição ao longo das décadas dessa população cristã libanesa e há uma predominância da população sunita. A população xiita, minoritária. Mas guarde esse dado. Durante esse período de guerra civil do Líbano, nós tivemos também a presença no sul do Líbano de palestinos que foram se deslocando das perseguições israelenses. Uhum. A OLP que se deslocou para a Jordânia e na década de 70 é pressionada pela Jordânia, expulsa e se desloca para essa região do sul do Líbano. Então, durante muitos anos, a OLP e com apoio do Fatah, né, fez ações armadas, inclusive de lançamentos de bombas, de mísseis em direção a Israel. Então, nós tivemos Tá. conflitos armados no sul do Líbano, mas que eram dos palestinos que estavam atacando os israelenses ao longo desse histórico de atritos entre os dois povos, né? Uhum. Então, na década de 80, nesse período de instabilidade da Guerra Civil do Líbano, Israel considera que, precisamos agora fragmentar essa resistência da OLP, desfazer essa resistência armada que tem no sul do Líbano. Em 82, Israel invade o sul do Líbano. E essa ocupação inicial deveria ser nas áreas palestinas do sul do Líbano. Só que a ação militar de Israel foi Avançando. escalando, Uhum. chegando até a capital, chegando até a região de Beirute, chegando até as principais cidades históricas libanesas. Nesse cenário, então, a população libanesa considera que deve resistir ao inimigo externo. E dentro do Líbano, o grupo armado que vai se formar em resistência a essa presença israelense, a partir da ocupação em 82, se chamará Hezbollah. Então é uma resistência armada libanesa que vai também apoiar as causas de luta palestina contra Israel, mas é uma organização libanesa composta por xiitas. Ou seja, é um grupo que vai se tornar muito simpático ideologicamente ao que está acontecendo no Irã. O Irã, que em 1979 se tornou uma nação islâmica, teocrática, xiita. E o Irã possui uma guarda revolucionária, então um braço armado que sabe lidar com explosivos, com armamento. O Irã é o segundo país com mais recurso petrolífero no Oriente Médio. É uma área de transição do Oriente Médio para a região da Índia, né? Mas depois da Arábia Saudita é o Irã. O Irã, então, se torna uma potência regional xiita, religiosa, e que vai buscar também aliados. Opa, o Hezbollah está se formando, é um grupo xiita, é um grupo que conflita com Israel, é um grupo que apoiará as lutas armadas palestinas, pode ser uma expansão da revolução iraniana, da revolução islâmica iraniana. Uhum. Então, o Irã, ele financia, ele treina, ele coopta representantes xiitas no território libanês, e isso é claramente conhecido até hoje. É por isso que você vai falar, como é que pode um país como o Líbano, que teve guerra civil, teve todos esses problemas, invasão de Israel, ter condições de ter foguetes, explosivos, armamento pesado, porque tem também financiamento externo. Tá, mas o governo do Líbano não tem nada a ver com esse rolo. É Nada em Hezbollah. tese, porque o Em Hezbollah tese, se tornou um partido político com cadeiras no parlamento. Aham. Então você tem uma parcela no parlamento que é Hezbollah. Então o Hezbollah ele é um partido político e ele é um braço armado e que Israel e outros países parceiros de Israel consideram que é um movimento terrorista, porque adota práticas de explosivos, lançamento de mísseis. E aí voltamos ao que você falou do começo desse nosso encontro, né? A gente teve, começou lá com o Hamas no ano passado, 2023, então faixa de Gaza, as áreas palestinas vizinhas de Israel começam a ser atacadas, isso foi escalando. Por quê? Porque o Hezbollah também se envolveu
nesses conflitos. Israel atacou também recentemente membros do Hezbollah. Israel matou lideranças do Hamas e do Hezbollah, inclusive representantes políticos iranianos que estavam em diálogo, em contato com o Hezbollah. Ou seja, o Irã também se envolve nessa situação. Então nós temos... E aí já a escalada se torna para países. O Irã mandou míssil. Exatamente. É claro que Israel tem ali o Domo de Ferro. O chamado Domo de Ferro, o Iron Dome, né? Domo de Ferro, que é o maior, vamos dizer, ou pelo menos o mais famoso sistema de barreira de mísseis de solo, de terra, ar, né? Então tá vindo um míssil pelo ar de outro país, ele identifica e já atinge antes de chegar no alvo. Eu vi uma cena do navio também americano com o seu Domo de Ferro abatendo ali, ajudando. Só que o Domo de Ferro, o Iron Dome, como é chamado, ele tem uma eficácia de 95% aproximadamente em relação a ataques. Então, se eu mandar 100 mísseis, 5 cairão. 5 vão cair. Então, se eu mandar 200, vão cair 10. Então, se eu ficar mandando mísseis com frequência, alguns vão cair. Inclusive, caíram na região de Tel Aviv, na capital administrativa. E a gente está falando não de Jerusalém, que é a fronteira da Jordânia, mais próximo da Síria, mais próximo ali do Líbano. A gente está falando de uma área mais distante, que está perto ali da fronteira do Mar Mediterrâneo. Então, veja, essa escalada tende a aumentar e envolver outras nações, já tem envolvido. Estados Unidos, como você falou, envia armamento, porta-aviões ali do lado, mas você tem também Rússia, que apoia a Síria do governo Bashar al-Assad tem áreas dominadas por Israel, né? As colinas de Golã. O Hezbollah apoia o governo Bashar al-Assad, que tem apoio russo, para impedir a guerra civil de conseguir avançar sobre o Estado sírio, né? Então, desde 2011, a Síria está em guerra civil, desde a Primavera Árabe, né? Sim. E o governo Bashar al-Assad é um governo que tem ali apoio para combater esses revoltosos, esses revolucionários na guerra civil, tem apoio do Hezbollah. Então veja como que o cenário vai se tornando mais complicado. Uma teia de aranha. Exatamente. E no momento que Israel ataca o Líbano, não é agora mais o Hezbollah, é o Estado do Líbano. Isso possibilita, né, alianças entre nações e o Irã está entrando nessa possibilidade, porque o Irã quer se tornar uma potência regional ali nos países árabes do Oriente Médio, ganhando espaço, né, nesse cenário. Você tem mais imagem aí? A gente tem, professor, mas são de... Eu queria ver o Irã ali, não tem nenhum... O Irã, ó, se você ele pula pegar Jordânia, aqui, Irã? Vamos ver se a gente tem aqui, eu não me recordo se aqui nesse mapeamento que eu trouxe, ele chega até o Irã. Você tem aqui a Síria, Jordânia, vizinho, o Iraque, depois do Iraque é o Irã. Isso que eu queria saber. Então pula, ainda tem Jordânia, Iraque e o Iraque nisso aí. O Iraque ele foi mais atuante durante esses momentos iniciais de Israel, como, por exemplo, a Guerra dos 6 Dias. O Iraque era um dos países dessa aliança árabe contra Israel. Agora eles estão quietinhos. Nos anos 80, você teve uma guerra Irã-Iraque, que os Estados Unidos apoiaram Saddam Hussein no Iraque. Era o contexto nosso de juventude, né? E aí o Iraque era, vamos dizer, um certo mal necessário para enfraquecer o crescimento do Estado iraniano, né, que rompeu relações com os Estados Unidos e o mundo ocidental. E aí, na década de 90, essa relação com o Iraque mudou, né? E aí o Iraque foi aliado contra o Irã, se tornou adversário no momento que o Iraque tenta controlar ali áreas petrolíferas do Kuwait. E aí a gente teve a invasão norte-americana sobre o território do Kuwait, do Iraque. Saddam Hussein. Ainda não tem a prisão dele, porque tem uma segunda guerra do Iraque, que é do Bush filho. O Bush pai fez a primeira, Você tá na primeira, nos anos 90, e o Bush filho é a guerra contra o terror, no contexto que em 2001 teve o ataque da Al-Qaeda, né, Bin Laden, e aí era Afeganistão, e depois de 2001, isso vai escalar ali em 2003 para a ocupação do Iraque, com o argumento de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, financiava o terrorismo. Mentira, então, o Iraque teve ali a ocupação dos Estados Unidos. Então, você teve um desmantelamento. Eram parceiros, depois já não é mais, invadiram o Iraque. Lembrando que os Estados Unidos ocuparam o Iraque e ocuparam o Afeganistão. A ocupação do Afeganistão durou 20 anos. Sim. Então você teve um certo desmantelamento dessa atuação do Iraque com mais intensidade nesses últimos anos, porque você tem o crescimento também de uma instabilidade política local. Precisam resolver ali entre eles para depois... a ascensão de grupos terroristas como o Estado Islâmico, né?
Lembrando que a sigla do Estado Islâmico em língua inglesa é ISIS, né? Que envolve ali o Islamic State, e aí de duas áreas, né? Que o I é Iraque e o S de Síria, né? Islamic State of Iraq and Syria. Ok? Fechou. Bom, Vamos vamos parar por aqui? parar por aqui, né? Na outra semana a gente fala sobre essas guerras históricas de Israel e a gente faz essa evolução do mapa com os nossos estudantes. Fechou, professor. Muito obrigado Beleza? pela aula. Só para fechar, hein, pessoal? Então a gente falou de OLP, falamos de Fatah, falamos de Hamas e falamos de Hezbollah. Beleza? Pô, já tá começando a montar o quebra-cabeça. Exatamente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Se gostou aí, dá um joinha, comenta, enfim. Compartilha, porque isso aqui é qualidade, viu? Uma Perfeito. enciclopédia ambulante. Muito obrigado, de Que verdade. isso. Espero ter mais ajudado que complicado. São Não? muitos nomes. Parece Ajuda. Game of Thrones. Né? Parece Game of Muito Thrones. personagem. É isso. Valeu, gente. Obrigado. Beijo. Tchau.